Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica? Livro de Levítico, capítulo 19. Santidade na conduta pessoal. O Senhor também disse a Moisés: Dê as seguintes instruções a toda a comunidade de Israel: Sejam santos, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Mostrem respeito, cada um de vocês, por sua mãe e por seu pai. Guardem também meus sábados. Eu sou o Senhor, seu Deus. Não depositem sua confiança em ídolos, nem façam para si imagens de metal representando deuses. Eu sou o Senhor, seu Deus. Quando sacrificarem uma oferta de paz ao Senhor, apresentem-na de forma apropriada para que sejam aceitos. Comam os sacrifícios no mesmo dia em que o oferecerem ou no dia seguinte. O que restar até o terceiro dia será completamente queimado. Se algo do sacrifício for comido no terceiro dia, estará contaminado e não será aceito. Quem o comer no terceiro dia será castigado, pois contaminou aquilo que é santo ao Senhor, e será eliminado do meio do povo. Quando fizerem a colheita de sua terra, não colham as espigas nos cantos dos campos, nem apanhem aquilo que os ceifeiros deixarem cair. O mesmo se aplica à colheita da uva. Não cortem até o último cacho de cada videira, nem apanhem as uvas que caírem no chão. Deixem-nas para os pobres e estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. Não roubem, não mintam nem enganem uns aos outros. Não desonrem o nome do seu Deus, usando-o para jurar falsamente. Eu sou o Senhor. Não explorem nem roubem o seu próximo. Não fiquem até o dia seguinte com o pagamento de seus empregados. Não insultem o surdo nem façam o cego tropeçar. Temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não distorçam a justiça em questões legais, favorecendo os pobres ou tomando partido dos ricos e poderosos. Julguem sempre com imparcialidade. Não vivam como difamadores no meio do povo. Não fiquem de braços cruzados quando a vida do seu próximo correr perigo. Eu sou o Senhor. Não alimentem ódio no coração contra algum de seus parentes. Confrontem sem rodeios aqueles que errarem, mas para não serem responsabilizados pelo pecado deles. Não procurem se vingar, nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Obedeçam a todos os meus decretos. Não cruzem dois animais de espécies diferentes. Não plantem em seu campo duas espécies de semente. Não usem roupas tecidas com dois tipos de pano. Se um homem tiver relações sexuais com uma escrava cuja liberdade não foi comprada, mas que está prometida para ser mulher de outro, indenizará totalmente o senhor da escrava. Uma vez que ela não é livre, nem o homem nem a mulher serão mortos. O homem levará um carneiro como oferta pela culpa e o apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro. O sacerdote fará expiação por ele com o carneiro da oferta pela culpa e seu pecado será perdoado. Quando entrarem na terra e plantarem árvores frutíferas de todo tipo, não colham os frutos nos 3 primeiros anos. Considerem esses frutos proibidos e não os comam. No 4º ano, consagrem toda a colheita ao Senhor como uma celebração de louvor. Por fim, no 5º ano, vocês poderão comer os frutos. Se procederem desse modo, sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, seu Deus. Não comam carne em que ainda houver sangue. Não pratiquem adivinhação nem feitiçaria. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem raspem a barba rente à pele. Quando lamentarem a morte de alguém, não façam cortes no corpo nem marcas na pele. Eu sou o Senhor. Ninguém contamine sua filha, tornando-a uma prostituta, pois a terra ficaria cheia de prostituição e perversão. Guardem meus sábados e tratem meu santuário com reverência. Eu sou o Senhor.
Não se contaminem procurando médiuns e os que consultam os espíritos dos mortos. Eu sou o Senhor, seu Deus. Levantem-se na presença dos idosos e honrem os anciãos. Temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não se aproveitem dos estrangeiros que vivem entre vocês na terra. Tratem-nos como se fossem israelitas de nascimento e amem-nos como a si mesmos. Lembrem-se de que vocês eram estrangeiros quando moravam na terra do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. Não usem medidas desonestas ao medirem comprimento, peso ou volume. Suas balanças e seus pesos devem ser exatos, assim como suas vasilhas para medir produtos secos ou líquidos. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito. Obedeçam a todos os meus decretos e a todos os meus estatutos, pondo-os em prática. Eu sou o Senhor. Capítulo 20. Castigos pela desobediência. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Elas se aplicam tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem em Israel. Se algum deles oferecer seus filhos como sacrifício a Moloque, será executado. Os membros da comunidade o apedrejarão até que ele morra. Eu mesmo me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do povo, pois contaminou meu santuário e desonrou meu nome santo ao oferecer seus filhos a Moloque. E, se os membros da comunidade fizerem vista grossa àquele que ofereceu seus filhos a Moloque e se recusarem a executá-lo, eu mesmo me voltarei contra ele e sua família. Eu eliminarei do meio do povo tanto aquele homem como os que o seguiram em sua prostituição no culto a Moloque. Também me voltarei contra aqueles que procuram médiuns ou que consultam os espíritos dos mortos cometendo prostituição. Eu os eliminarei do meio do povo. Portanto, consagrem-se e sejam santos, pois eu sou o Senhor, seu Deus. Guardem meus decretos, pondo-os em prática, pois eu sou o Senhor que os santifica. Quem ofender a honra de seu pai ou sua mãe será executado. Decretou a própria morte quando amaldiçoou seus pais. Se o homem cometer adultério com a mulher do seu próximo, o homem e a mulher que cometeram adultério serão executados. Se o homem desonrar seu pai, tendo relações sexuais com qualquer das esposas de seu pai, o homem e a mulher serão executados, decretaram a própria morte. Se o homem tiver relações sexuais com sua nora, ambos serão executados, pois cometeram uma depravação, decretaram a própria morte. Se o homem adotar práticas sexuais e tiver relações sexuais com outro homem, como se fosse uma mulher, os dois cometem um ato detestável e serão executados, decretaram a própria morte. Se o homem se casar com uma mulher e com a mãe dela, comete uma perversão. O homem e as duas mulheres serão queimados vivos para acabar com a perversidade entre vocês. Se o homem tiver relações sexuais com um animal, ele deverá ser executado e o animal será morto. Se uma mulher se entregar a um animal macho para ter relações sexuais com ele, tanto ela como o animal serão executados. Matem ambos, decretaram a própria morte. Se o homem se casar com sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, e se tiverem relações sexuais, cometeram uma infâmia. Ambos serão eliminados do meio do povo à vista de todos. Uma vez que o homem desonrou sua irmã, será castigado por causa de seu pecado. Se o homem tiver relações sexuais com uma mulher durante a menstruação, ambos serão eliminados do meio do povo, pois juntos expuseram a fonte do fluxo de sangue da mulher. Não tenham relações sexuais com sua tia, irmã de sua mãe ou de seu pai, pois causaria desonra a uma parenta próxima. As duas partes são culpadas e serão castigadas por causa de seu pecado.
Se o homem tiver relações sexuais com a mulher de seu tio, desonrou seu tio. O homem e a mulher serão castigados por causa de seu pecado e morrerão sem filhos. Se o homem se casar com a mulher de seu irmão, comete um ato de impureza, desonrou seu irmão e o casal culpado ficará sem filhos. Guardem todos os meus decretos e todos os meus estatutos, pondo-os em prática. Do contrário, a terra para onde os estou levando para ser seu novo lar os vomitará. Não vivam de acordo com os costumes dos povos que expulsarei de diante de vocês. Eu os detesto porque praticam essas coisas vergonhosas. A vocês, porém, prometi: possuirão a terra deles, pois a darei a vocês como sua propriedade, uma terra que produz leite e mel com fartura. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os separou de todos os outros povos. Portanto, façam distinção entre animal puro e animal impuro, e entre aves puras e impuras. Não se contaminem com nenhum animal, ave ou criatura que rasteja pelo chão. Eu determinei o que é impuro para vocês. Sejam santos, pois eu, o Senhor, sou santo. Separei-os de todos os outros povos para serem meus. Os homens e mulheres entre vocês que forem médiuns ou que consultam espíritos dos mortos serão apedrejados até morrer. Decretaram a própria morte. Capítulo 21. Instruções para os sacerdotes. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções aos sacerdotes, os filhos de Arão. Nenhum sacerdote deverá se tornar cerimonialmente impuro por causa da morte de alguém do povo. As únicas exceções são seus parentes mais próximos, mãe ou pai, filho ou filha, irmão ou irmã virgem que dependa dele, uma vez que não tem marido. Nesse caso, poderá contaminar-se. O sacerdote não deverá contaminar-se e tornar-se cerimonialmente impuro por causa de algum parente de sua esposa. Os sacerdotes não rasparão a cabeça, não rasparão a barba rente à pele, nem farão cortes no corpo. Serão consagrados ao seu Deus e jamais desonrarão o nome de Deus, pois são eles que apresentam as ofertas especiais para o Senhor, ofertas de alimento para o seu Deus. Os sacerdotes não se casarão com uma mulher contaminada pela prostituição, nem se casarão com uma mulher divorciada do marido, pois o sacerdote é consagrado ao seu Deus. Tratem-no como santo, pois ele traz as ofertas de alimento perante o seu Deus. Considerem-no santo, pois eu, o Senhor, sou santo e santifico vocês. Se a filha de um sacerdote se tornar prostituta e desse modo se contaminar, também contaminará a santidade de seu pai e deverá morrer queimada. O sumo sacerdote ocupa a posição mais elevada entre todos os sacerdotes. O óleo da unção foi derramado sobre sua cabeça e ele foi consagrado para vestir as roupas sacerdotais. Nunca deixará o cabelo despenteado, nem raspará suas roupas em sinal de luto. Não se contaminará por aproximar-se de um cadáver. Não se tornará cerimonialmente impuro, nem mesmo por causa de seu pai ou de sua mãe. Não deixará o santuário, nem contaminará o santuário do seu Deus, pois foi consagrado pelo óleo da unção de seu Deus. Eu sou o Senhor. O sumo sacerdote somente se casará com uma virgem, não se casará com uma viúva, nem com uma mulher divorciada, nem com uma mulher contaminada pela prostituição. Sua esposa deverá ser uma virgem de seu próprio clã, para que ele não desonre seus descendentes entre o povo, pois eu, o Senhor, que o santifico. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções a Arão.
Nas gerações futuras, nenhum de seus descendentes portador de algum defeito físico estará qualificado para trazer ofertas de alimento ao seu Senhor. Nenhum homem que tenha algum defeito estará qualificado, seja ele cego, aleijado, mutilado ou deformado, ou tenha o pé ou braço quebrado, ou seja corcunda ou anão, ou tenha um olho defeituoso, ou feridas na pele, ou sarna, ou testículos defeituosos. Nenhum descendente de Arão que tenha algum defeito se aproximará do altar para apresentar ofertas especiais para o Senhor. Uma vez que tem defeito, não poderá se aproximar do altar para trazer ofertas de alimentos ao seu Deus. No entanto, poderá comer do alimento oferecido a Deus, das ofertas santas e das ofertas santíssimas. Mas, por causa de seu defeito físico, não passará adiante da cortina interna, nem se aproximará do altar, pois contaminaria meus lugares santos. Eu sou o Senhor, que santifico esses lugares. Moisés deu essas instruções a Arão, a seus filhos e a todos os israelitas. Amém. Que Deus abençoe você. Tchau.